E se o Brasil voltasse a ser uma monarquia, o que aconteceria? Como poderia acontecer e como isso nos afetaria? Sim, para aqueles que não sabem, o Brasil já foi uma monarquia. Era o Império do Brasil. Essa era a bandeira, e esses foram os nossos dois imperadores, ou reis. Vocês devem estar se perguntando, tá, mas por que iríamos voltar a ter reis e rainhas? Por que algumas pessoas querem tanto que isso volte? Bom, aqui estão alguns fatos que a maioria dos monarquistas usam. Essa é a lista de países com os 10 melhores IDHs do mundo. 6 deles são monarquias, incluindo o primeiro e o segundo lugar. E essa é a lista de países com os maiores PIB per capita do mundo. 5 deles monarquias, incluindo o primeiro lugar, Luxemburgo, incluindo também Catar, que é uma monarquia absolutista. E essa é a lista de países mais felizes no ano de 2016, sendo que dos 10 primeiros, 7 são monarquias. Algo interessante dessa lista é que o Brasil está em 17º. Enfim, entre outros argumentos. Mas como foi o Império do Brasil? Bem, o Império do Brasil começou em 1822, tendo como seu imperador Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos, Xavier de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Cefarim de Bragança e Bourbon, conhecido também como Dom Pedro I. Neste tempo, o mapa do Brasil era mais ou menos assim. Não tínhamos o Acre. Ou seja, tá do mesmo jeito. Brincadeira. Nem algumas partes da Amazônia. Porém, tínhamos a Cisplatina, atual Uruguai. Mas não por muito tempo, já que o Uruguai declarou independência em 1828. E em 1840 começou o Segundo Reinado, e nele tivemos como líder Pedro de Alcântara, João Carlos, Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco, Xavier de Paula, Leocárdio, Miguel, Gabriel, Rafael Gonzaga, mais popularmente conhecido como Dom Pedro II, que foi se não o maior líder que o Brasil já teve. Dom Pedro II virou imperador com apenas 5 anos de idade, porém ele começou a governar aos 14. Passou sua infância e adolescência sendo preparado para governar o Império do Brasil. Em sua infância, ele teve poucos amigos de sua idade, porém com isso desenvolveu um amor pela leitura. Além disso, era tradutor, falava italiano, inglês, francês, alemão, espanhol, latim, hebraico, tupi-guarani e também poderia ler grego, árabe, sânscrito, que é uma língua da Índia, e franco-provencial, que é uma espécie de dialeto falado em algumas partes da França, Itália e Mônaco. Durante o governo de Dom Pedro II aconteceram muitas coisas importantes. Houveram desentendimentos com a Argentina, que na época era controlada pelo ditador Juan Manuel de Rosas. Alguns historiadores afirmam que Dom Pedro II foi de grande importância para o fim dessa ditadura na Argentina, pois tinha cabeça fria e sabia o que fazer. Além disso, estreitou as relações entre Brasil e Uruguai, para evitar crises. Com isso, o imperador fez muito sucesso, e o Brasil virou a grande força do hemisfério sul, começando a ser enxergado pelos países europeus como um país de ideias liberais e familiares, com uma liberdade de imprensa difícil de se ter naquela época, sendo um país estável, diferentemente dos vizinhos da América do Sul, que passavam por graves instabilidades políticas e ditaduras sangrentas. No início de 1850, o Brasil tinha uma ótima estabilidade política e econômica. Inclusive, nessa época, o Brasil quase entrou em guerra com o Reino Unido. É uma história grande, então não vou entrar em detalhes. Mas para quem se interessar, o nome é Questão Christie. E basicamente, no final, a própria Rainha Vitória da Inglaterra pediu desculpas ao Império do Brasil pelo mal-entendido. Nesta época, o Brasil tinha a segunda maior frota marinha do mundo, perdendo apenas para a Inglaterra. Além disso, houve a Guerra do Paraguai, que durou cerca de 5 anos. Após essa guerra, foi proposta a construção de uma estátua com a imagem de Dom Pedro II, como comemoração da vitória. Porém, ele preferiu investir o dinheiro na construção de escolas. Enfim, a história de Dom Pedro II é muito interessante e seria preciso um vídeo grande somente para ela. Ele definitivamente não era um caipirão como algumas pessoas falam. Porém, em 1889, o Império do Brasil foi substituído por meio de um golpe de Estado, já que não houve nenhum tipo de votação e nem mesmo manifestação do povo brasileiro na época. Sem falar que o governo que sucedeu o de Dom Pedro II foi uma ditadura militar. E de início,
quem fosse contra o novo regime republicano ou fizesse algum tipo de propaganda contra a proclamação da República seria punido. Ou seja, adeus liberdade de expressão e de imprensa. Alguns dizem que o principal motivo deste golpe foi por conta da Lei Áurea, que foi a lei que proibia a escravidão, assinada no ano anterior pela filha de Dom Pedro II, a princesa Isabel. Isso teria enfurecido os fazendeiros da época, que dependiam muito da mão de obra escrava. Porém, não pense que Dom Pedro II e seu pai gostavam da escravidão. Eles sempre foram contra. Inclusive, um dos tutores de Pedro II, Rafael, que foi deixado para educar o garoto com a ausência dos pais, era negro, e ele era um homem de confiança de Dom Pedro I. Porém, ao contrário dos imperadores, muitas das pessoas do país não eram a favor do fim da escravidão. E ele sabia que se fosse contra a vontade do povo, ele cairia. Quando a Lei Áurea foi decretada, Dom Pedro estava na Europa, cuidando de sua saúde, e chorou de emoção ao receber a notícia. Em seus últimos anos de vida, Dom Pedro II viu seu império acabar. Ele morreu em Paris, na França, em 1991. Infelizmente, ele morreu exilado de seu próprio país. A notícia de sua morte repercutiu o mundo inteiro nos principais jornais da época e causou muita comoção no povo brasileiro que, em sua maioria, o adorava de norte a sul. Alguns anos depois, seus restos mortais retornaram ao Brasil e ele foi enterrado como um herói, que ele era visto pelo povo brasileiro. Infelizmente, isso só aconteceu em 1939. Após isso, a Era de Ouro do Brasil, que foi entre 1850 até mais ou menos em 1889, acabou, e o Brasil passou por ditaduras militares, ditaduras de outros tipos, golpes, grande instabilidade política, inclusive muitas pessoas da época culpavam o fim da monarquia. Bom, mas existe alguma possibilidade dessa monarquia voltar nos dias atuais? A resposta é sim. No entanto, não seria fácil, mas poderia acontecer. Em 1993, ocorreu uma votação em que o povo tinha que escolher entre república ou monarquia. O povo escolheu a república, mas muitos dizem que houve fraude e houve também muita propaganda para a república, já que o Brasil era uma república, então eles tinham esse poder. Inclusive o STF tinha proibido os príncipes de aparecerem na TV ou fazerem qualquer tipo de propaganda usando a imagem deles, sendo que eles eram o maior símbolo da monarquia. Então, sem falar que na escola, como vocês sabem, nunca aprendemos direito sobre como foi a monarquia. E esse plebiscito ocorreu 100 anos depois do golpe, onde as pessoas obviamente não sabiam como era a monarquia e a fonte deles, ao contrário de hoje em dia, era a escola, que por um acaso é do governo republicano. E a mídia também, que na república não tinha boa liberdade, como vocês bem sabem. Além disso, houve um adiamento da votação, o que obviamente atrapalhou na propaganda dos monarquistas. Enfim, seria possível termos uma nova votação atualmente? A resposta é sim, porém seria bem difícil de acontecer. Primeiro, para o plebiscito de 1993 ocorrer, foi muito trabalho, e graças ao deputado Cunha Bueno que conseguiu com muito esforço que a votação acontecesse, com os argumentos que o povo não havia escolhido suas formas de governo, que ela foi imposta ao povo. E bom, tecnicamente esse argumento não é mais válido, já que houve uma votação. Sem falar que nem ao menos temos mais um partido monarquista ou algo do tipo. Enfim, para que isso aconteça, precisaríamos de políticos que apoiassem a ideia, passá-la por todas aquelas burocracias do governo. Enfim, vocês viram no processo de impeachment que isso não é assim tão fácil, para que assim tivéssemos mais uma chance de votação. Mas vamos falar a verdade, se ocorresse é provável que a república ganharia de novo, já que muitas pessoas são mal informadas com relação à monarquia. Muitos pensam que seria uma espécie de governo feudal ou algo do tipo, ou confundem com o Brasil colonial. Porém, com a internet, isso poderia ser diferente. Conheço vários canais com bastantes inscritos que apoiariam a monarquia. Eles provavelmente dariam muita atenção à causa. No vídeo passado eu perguntei a vocês o que vocês achariam de uma volta da monarquia e tiveram muitos comentários, sendo a maioria deles apoiando a ideia. Óbvio, também tiveram pessoas que não gostaram muito da ideia não. Também perguntei quem deveria ser a família real. A maioria concordou que deveriam ser os Orleans e Bragança, sendo alguns poucos que acham que deveríamos ter uma nova, como o Pelé. Não. Ou o Roberto Carlos. Esse cara sou eu. Mas é provável que o rei seria Luís de Orleans e Bragança, que é bisneto da princesa Isabel, que faz parte da casa de Bragança, casa que veio de Portugal, e do conde D, da casa de Orleans, que veio da França.
ou seja, criou-se a Casa Brasileira, a de Orleans e Bragança. Outro símbolo muito forte do movimento monarquista atual é o príncipe Dom Bertrand, de Orleans e Bragança, que participa de palestras e vários eventos sobre monarquia. Com isso, também precisaríamos definir como seria essa monarquia, porque existem vários tipos. No modelo inglês, por exemplo, onde a rainha é apenas um símbolo, e é geralmente usada em eventos e coisas do tipo. Nesse tipo de monarquia, quem decide é o parlamento, porém engana-se quem pensa que ela é totalmente sem poder político. Teoricamente, ela poderia remover o primeiro-ministro e dissolver o parlamento. Porém, se isso acontecesse, provavelmente geraria uma crise política no reino. Mas ela tem sim esse poder. Temos também o exemplo da Espanha, que o rei tem um poder maior de decisão. Inclusive, em 2016, o rei da Espanha dissolveu o parlamento e convocou novas eleições, simplesmente porque os partidos não estavam conseguindo entrar em acordo. Então, para evitar novas frustrações, ele teve essa escolha. A Espanha também é um bom exemplo de país que virou república e voltou a ser monarquia. Temos também as monarquias absolutistas, onde o rei ou imperador tem o poder supremo, manda e desmanda do jeito que ele achar melhor. Neste mapa podemos ver as monarquias atuais e suas formas. Nela podemos perceber que as monarquias absolutistas geralmente acontecem em países da África e Oriente Médio. E engana-se quem pensa que a monarquia do Brasil foi absolutista, pois na maior parte do tempo ela foi constitucional parlamentarista. Porém, alguns chamam de semi-absoluta ou semi-constitucional, pois apesar de termos um primeiro-ministro e o parlamento, o rei era o quarto poder. E o quarto poder era mais forte que os outros, ou seja, ele não tinha o poder total, como nas monarquias absolutistas, porém tinha mais poder de decisão que os outros poderes. Mas vale lembrar que isso tudo foi há mais de 120 anos atrás. Hoje em dia não funciona da mesma forma. Porém, talvez tivéssemos um novo modelo do quarto poder que só foi usado em 2 países, no Brasil e em Portugal. Para se tornar mais justa, o quarto poder teria que ser equivalente aos outros. E se o Brasil fosse uma monarquia, o processo de impeachment da Dilma, por exemplo, seria bem mais rápido, pois o rei teria o poder de tirá-la de lá. Além disso, o rei também não precisa lutar para se reeleger nos próximos anos. Isso evita muita confusão. Neste vídeo não será possível mostrar como seria o PIB, PIB per capita ou IDH, como eu geralmente faço nos meus vídeos. Até porque eles não seriam tão diferentes de início, e não teríamos como saber como eles seriam em 10 anos, por exemplo. Só testando para saber. Mas de início provavelmente aconteceria certa confusão. Pessoas contra a monarquia sairiam nas ruas para manifestar. Manifestações violentas e quebradeiras também aconteceriam. Na política seria um caos. Políticos republicanos fariam discurso contra a monarquia a todo momento, e veríamos isso muito nos jornais. Seria um assunto muito discutido, assim como são as eleições, só que em um nível superior. De início, isso também afetaria a economia do país. A bandeira do país seria trocada, talvez pelo modelo clássico ou por um modelo mais atual. O nome do país mudaria de República Federativa do Brasil para Império do Brasil. Estados virariam províncias. E tudo isso geraria um gasto altíssimo para mudar. Um exemplo disso é a Nova Zelândia, que pretendia mudar somente a sua bandeira. E estima-se que o país iria gastar cerca de 27 milhões de dólares neozelandeses, o equivalente a mais ou menos 70 milhões de reais, somente para trocar a bandeira. Agora você imagina isso em um país grande, que mudaria o nome, a forma de governo, a bandeira, e os estados deixariam de ser estados para se tornarem províncias. Só imagine a quantidade de documentos que teriam que ser atualizados. Veja o seu RG, carteira de trabalho, passaporte, tudo escrito República do Brasil. Inclusive a moeda. Tudo seria trocado. As notas provavelmente teriam figuras históricas do Império, como Dom Pedro I, Dom Pedro II, ou mesmo o rosto do novo imperador do Brasil. Claro que isso não aconteceria de um dia para o outro. Seria gradualmente. Iríamos comemorar o feriado da volta do Império e não mais da proclamação da República. E com o tempo talvez seria tradição um desfile ou visitas de membros da família real nas províncias brasileiras. Essa mudança do Brasil seria tratada com estranheza pela maioria dos países do mundo, mas até então não dá para saber como isso iria mudar a imagem do Brasil lá fora. Alguns de vocês falaram que se ela voltasse, o Brasil deveria anexar o Uruguai de novo.
Mas isso provavelmente não aconteceria, até porque o Uruguai teve sua independência bem antes do fim da monarquia. Não faz sentido anexá-lo novamente. Assistindo alguns vídeos de Dom Bertrand, percebi que ele é bem liberal em termos econômicos. Isso seria ótimo para o crescimento do Brasil. Movimentos separatistas republicanos também aconteceriam, e talvez seriam mais fortes do que os de hoje. Enfim, alguns de vocês talvez tenham ficado decepcionados com o que poderia acontecer, mas como eu falei, muita coisa poderia acontecer. O que podemos fazer é especular. Muitos de vocês falaram que se o Brasil virasse uma monarquia, ele seria de primeiro mundo e desenvolvido. Mas obviamente isso não aconteceria de uma hora para outra, e poderia nem ao menos acontecer. Então eu resolvi não exagerar. Talvez eu faça um vídeo sobre se o Brasil nunca tivesse deixado de ser um império. Aí sim teríamos muita mudança e muita coisa para especular. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Gostaria de agradecer ao canal TV Imperial, que é um canal focado na monarquia. Os vídeos dele foram de grande ajuda para este. E não se esqueça de se inscrever no canal. Eu realmente preciso muito da ajuda de vocês para que eu possa continuar fazendo vídeos para o canal, pois os vídeos dão muito trabalho e atualmente eu estou com muito pouco tempo livre para me dedicar ao canal. Então não se esqueça de se inscrever, e eu também criei uma página no Facebook, então vão lá e deem um like, porque lá eu irei notificar novos vídeos e também interagir melhor com vocês. E a pergunta do vídeo de hoje é: o que você acha que aconteceria se o mundo todo se unisse e formasse um só país? Como isso poderia acontecer? Enfim, escreva seus comentários que eu irei usá-los em outros vídeos. Também deixe sugestões. Enfim, é isso. Tchau.